Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coach. Hoje vamos ver como preencher valores em série automaticamente em nossas células do Excel. Bem, para exemplificar aqui eu tenho uma planilha com vendedores e também os meses do ano em que os nossos profissionais realizaram vendas. Bem, vocês percebem aqui que eu realizei uma operação, uma função em uma linha. Essa função está realizando a soma dos meses de cada funcionário. Em alguns tipos de tabela, esse trabalho pode ser muito maçante. Você desenvolver uma fórmula para cada funcionário, como por exemplo, fazer uma soma de Pedro Henrique, de Sinara, de Gael. Então, a gente utiliza um recurso interessante que a gente tem no Excel, que é o recurso de preenchimento em série. Bem, com a fórmula já pronta, é muito simples. Você vai perceber aqui que existe uma espécie de ponto no canto direito inferior da célula que a gente selecionou. E quando você se aproxima desse ponto, o cursor vai mudar. Isso significa que existe uma funcionalidade que essa parte da célula representa. Então vamos fazer a funcionalidade que ela propõe. Bem, para isso, selecionamos a célula na qual queremos estender, fazer essa sequência de preenchimento, e agora basta clicar e arrastar. Você pode arrastar tanto para o lado, mantendo obviamente o seu clique, você não pode soltar, ou você pode ir para a parte inferior da célula, ou a parte superior, a parte esquerda, vai depender daquilo que você quer. Bem, quando a gente arrasta para baixo aqui e deixamos de clicar, selecionamos aqui para preencher essa informação, para não alterar a formatação de cada célula individual. E vocês perceberam que o Excel entendeu toda a lógica da nossa planilha. Então, se aqui eu estou realizando uma soma em uma linha específica, o Excel vai simplesmente fazer esta mesma soma na linha específica abaixo e vai repetir. Então, o processo que você fez na linha que você utilizou como referência vai ser representado em todas as linhas subsequentes. O Excel consegue entender isso e realiza todas as fórmulas. É claro que se não houver valor naquela linha, ele vai tentar fazer o cálculo, só que ele pode apresentar erro. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa linha aqui, que é a linha de total mês, que não é uma linha específica para isso. E se eu vier aqui nessa célula abaixo e preencher automaticamente, ele vai realizar essa mesma fórmula, só que nesse caso não vai ter sentido porque nós estamos somando uma linha que não é para ser somada. Então você tem que prestar atenção e reparar aquilo que estamos fazendo. Por isso mesmo, se a gente clicar na nossa função, a gente consegue ver quais são as células nas quais a gente está fazendo o cálculo. Então isso facilita bastante a nossa visualização e interpretação. Bem, o Excel também consegue fazer esse preenchimento com relação a números. Então vamos aqui digitar, por exemplo, um número aqui, e a gente quer que o preenchimento aconteça. Da mesma forma, com o número já inserido, eu venho nessa parte de preenchimento automático de células e arrasto. O que vai acontecer? Ele vai transformar todas as nossas células numa cópia da célula na qual a gente selecionou, a não ser que o Excel consiga entender uma lógica. Então, por exemplo, se eu coloquei o 1 na primeira célula, eu colocaria o 2 na segunda. Dessa forma, quando eu fizer o preenchimento automático, o que vai acontecer? Eu seleciono as duas células para o Excel entender que aquilo que eu estou digitando, aquilo que eu estou inserindo com relação a dados tem uma lógica, e eu faço o preenchimento. Então, a partir de agora, ele vai fazer a soma, porque ele entendeu que esse meu primeiro valor é um valor unitário, já o segundo é o meu valor unitário com mais um. Então, ele entendeu essa lógica que a gente aplicou. Da mesma forma, eu posso fazer com lógicas diferentes. Então, por exemplo, posso colocar aqui 2 e o meu próximo número ser 5. E neste caso aqui eu estou somando 2 mais 3 e o resultado é igual a 5. Seleciono da mesma forma as duas células e faço o preenchimento das subsequentes. Então ele vai sempre ter a mesma lógica de fazer uma adição de 3 unidades ao meu número anterior. Da mesma forma que a gente aplicou em colunas, a gente consegue fazer com linhas. Então vamos aqui aplicando com linhas. Ele fez a repetição. Vamos aqui aplicar com linhas. E da mesma forma ele fez a nossa sequência. Funciona tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então se eu vier aqui e arrastar para o lado negativo, ele vai zerando, menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Só para completar essa parte, vamos aplicar aqui com a nossa linha. Vamos aqui e preenchemos a nossa linha automaticamente. É muito importante você saber como está preenchendo. Se você preenche somente a formatação, que nesse caso ele vai desconsiderar os valores,
ou preencher sem formatação, que ele vai preencher utilizando a formatação original da nossa tabela. Bem, galera, esse foi o vídeo. Nos próximos você vai ver que existem outros tipos de preenchimento, que esses preenchimentos são muito importantes para otimizar o nosso tempo de trabalho nessa plataforma.